Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Mais uma vez estou aqui, Caliel Conrado, com o compromisso de fazer com que você conheça um pouco da vida de muitas personalidades. É o Raio X das Personalidades, que é o seu programa Interview, que começa agora e vai até às 19 horas. Você pode interagir conosco através das redes sociais, através do Facebook, do Diário do Sertão, temos o nosso Twitter, e temos também na página principal, quando você clica e abre a página do canal da TV, lá embaixo tem um espaço para você deixar o seu depoimento, mandar perguntas, sugestões, indagações, enfim, sinta-se à vontade para interagir conosco aqui no programa Interview, que é ao vivo nesta quarta-feira. E hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com o professor Josias Farias, que está conosco aqui. Vamos falar sobre um pouco da vida de Josias, você vai saber quem é o Josias, e também falar sobre os 10 anos da AC3, que está levantando aí, encampando um projeto muito importante para a cidade de Cajazeiras no âmbito educacional. Josias, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Interview da TV Diário Sertão. Boa noite, Caliel Conrado, boa noite, ouvintes da TV Diário do Sertão e telespectadores, né? Parabenizando a iniciativa pioneira de vocês em contato direto com o público, dá a oportunidade dos telespectadores assistirem programa de qualidade através da TV Diário do Sertão. Que bom, que legal. Josias, nós temos um projeto interessante que é o da C3 na área educacional, mas antes de entrarmos nesse assunto, claro que muitos conhecem Josias, mas tem alguns que talvez não conheçam um pouco da vida, da trajetória, da formação do cidadão Josias Farias Neto. E eu queria convidar você nesse primeiro momento a fazer essa viagem no tempo e conhecermos suas origens, conhecer um pouco da vida de Josias. Topa? À vontade, Calil. Farias, Josias é natural de Cajazeiras, filho de Cajazeiras? Sou filho de Cajazeiras, com muita honra. Filho de Rubens Farias de Albuquerque, que sempre militou na imprensa, apesar de ter outras atividades, mas um amante do rádio, né? E até recentemente ele fazia programa de seresta na Rádio Alto Piranhas, na Rádio Alto Piranhas, fez também na Rádio Cajazeiras. Ele começou a radiodifusão aqui em Cajazeiras através quando não existia rádios, apenas com difusoras, na época de Zé Degildo, seu Zé Gonçalves. Então ele teve uma trajetória, através do seu lado emocional, ele sempre foi muito ligado ao rádio. E agora mesmo com os problemas de saúde, mas todo domingo ele escuta o programa dele, que o Zé Antônio tem uma deferência de manter através de gravações com aquelas músicas de Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Inclusive reproduzindo a voz dele gravada. Ele sempre escuta o programa e nos momentos de descontração dele, ele é um amante da música. Um grande saudosista, né? Exatamente. Sou filho de Rubens Farias e minha mãe é Rosinha Alves, Rosa Alves Farias. Nasci aqui mesmo em... Dona Rosa, o quê? Sempre cuidou do lar? Qual era a profissão? Qual é a profissão? Ela trabalhou na área de saúde, mas uma mãe típica que teve ao lado de meu pai durante toda a trajetória dele, tanto profissional como pessoal, como também em clubes de serviço. Papai fez parte do Rotary, foi presidente, foi também um amante da maçonaria. Ontem eu tive boas recordações fazendo uma visita aos maçons. Ele foi venerável da maçonaria 6 vezes consecutivas, foi grão-mestre. Ele teve uma sensibilidade de... Uma vida social muito ativa, né? Na trajetória dele, ele fez um trabalho, um verdadeiro mutirão para recuperar as instalações da maçonaria, construir a área de lazer. E eu disse ontem na maçonaria que eu acho que essa formação que ele teve na maçonaria e também no Rotary, com prazer em servir, eu acho que ele transmitiu isso para todos os filhos. E eu, como sou o mais velho e sempre tinha ele como referência, eu acho que é por aí que a gente procura retribuir o que a gente levou de Cajazeiras em termos de formação. E leva, né? Com certeza. Você falou irmãos. Quantos irmãos? Eu tenho mais 5 irmãos. Lá em casa nós somos 6. 3 homens e 3 mulheres. 3 homens e 3 mulheres. Você é o mais velho? Sou o mais velho. Você, por ser o mais velho, ajudou dentro de casa a criar os irmãos? Caiu sobre você também uma certa responsabilidade por ser o mais velho? Teve isso com você? Papai nos trouxe uma referência muito importante, porque o pai dele veio do Ceará, de Maranguape, casou-se com minha avó, que é
nativa aqui de Cajazeiras, da família Rolim. Meu avô faleceu com 42 anos e papai com 12 anos ficou cuidando de uma sapataria de meu avô. Daí passou para a Rádio Difusão, ele apenas com 12 anos. Aqui em Cajazeiras? Aqui em Cajazeiras. Aonde era a sapataria? Você lembra? A sapataria eu não lembro, mas ele sempre me informou que naquela rua estreitinha ali que vem da Praça dos Carros. Ali para sair na... Coronel Guimarães, eu acho, deve ser, né? Para sair ali na Rádio Cajazeiras, pertinho daquela farmácia, quase em frente à farmácia. A farmácia que tem na esquina. Sei. Aí, Juventus Carneiro. Meu avô tinha essa sapataria e meu pai, com a morte dele, com 12 anos, enfrentou essa responsabilidade e segurou a barra com mais 8 irmãos, ele liderando a família com minha avó, e fez isso com muito empenho. Todos são pessoas honradas, todos os irmãos dele. Ele depois entrou no Ceará, chama na Fazenda, mas aqui ele entrou no Fisco, né, por mérito próprio e também as amizades que ele tinha, com grandes amigos, Zé Gonçalves, Major Chiquinho, Eudes Cartaxa. Ele foi daquela geração de ouro do Fisco aqui de Cajazeiras. Mas nunca deixou o rádio, porque começou na Rádio Difusão com o seu Zé Gonçalves, com o Zé Degildes, depois passou para a Rádio Cajazeiras, por último na Rádio Alto Piranhas. Ainda hoje ele é um saudosista das músicas de Seresta. Você sempre acompanhava seu pai, Josias? Aí, por essa razão, pelo fato de ser o mais velho, eu não desempenhei o mesmo papel dele na nossa família, que meus irmãos também têm uma trajetória exemplar, brilhante, mas de qualquer forma a gente cultiva uma união, seguindo o exemplo do nosso pai com os irmãos dele e com toda a família, nesse empenho que ele teve em substituir tão precocemente o pai dele, o nosso avô, que tinha o meu nome, Josias. Mas você acompanhava seu pai? Você disse que seu pai, Rubens, era um apaixonado por rádio, uma paixão assim que poucos têm. Paixão, não é nem paixão, amor por rádio, né? Exatamente. Que amor, ele não acaba nunca, né? Exatamente. E você falou um pouco da trajetória do rádio, acompanhando. Você também chegou a acompanhá-lo nesse percurso pela radiofonia? Eu lembro que meu pai tinha um programa de seresta com os seresteiros ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Por coincidência, eu cheguei agora em casa, conversei com ele na área, e estava uma senhora que ele me apresentou, uma filha. Ela disse: eu sou filha de Tebejim. Então, Tebejim, eu era criança, as pessoas mais antigas aqui em Cajazeiras, todos lembram dele, que ele era um excelente músico, tocava cavaquinho, bandolim, todo tipo de instrumento, e tocava divinamente bem. E ele passou isso também para os filhos, né? Então ele fazia um programa de seresta ao vivo, fez isso por muito tempo, participava o pai de Jolimar, Antônio Dias, e ele me levava para assistir. Minha mãe se irritava porque ele se afastava muito pouco do lar para essa dedicação que ele tinha, mas eu gostava de acompanhar. Eu acho que por essa razão eu gosto muito das músicas de seresta, particularmente do Chico Alves. Não quis enveredar pelo rádio também, não? Chico Alves, Orlando Silva. E eu, quando morava aqui em Cajazeiras, quando criança e também uma parte da minha adolescência, levando-se em consideração essa pergunta, Conrado, eu lembro quando eu completei 12 anos de idade, papai me disse, a gente estava almoçando e o costume nosso era comemorar o aniversário no almoço dos filhos. Papai disse: eu vou lhe dar um presente hoje que meu pai me deu quando eu completei 10 anos. Aí eu disse: eu fico à vontade. Aí ele disse: você, a partir de hoje, vai viver com o produto do seu trabalho. Isso aí eu não faço para penalizar, não. É para você ter um aprendizado, o quanto é importante, o quanto foi importante essa decisão que ele passou para mim com 10 anos, que se ele não tivesse passado isso, eu não tinha segurado a barra com meus irmãos, que meu pai faleceu precocemente. E você está tendo a vantagem de eu fazer isso com você com 12 anos. Aí eu disse: mas como é que eu vou viver com o fruto do meu trabalho se eu não trabalho ainda, só faço estudar? Aí ele disse: não, eu falei com meu amigo Zé Degildes, você na Rádio Cajazeiras, ele vai arranjar um lugar para você passar um tempo no aprendizado da redação da rádio. Isso é muito bom, que você vai redigir com facilidade. Tem meu irmão lá que já trabalha há muito tempo, você deve ter ouvido falar nele, Farias de Albuquerque, que muitos conhecem como Pinguim, que também fez história no rádio aqui em Cajazeiras. E Pinguim escreve muito bem, é um excelente datilógrafo. Lá você vai ganhar aprendendo. Aí eu
tive uma entrevista com o seu Zé Degildo, fiquei no aprendizado. Por coincidência, naquela época, o Nonato Guedes era menino, Luiz Alves, e a gente fazia parte dessa equipe. Eu com 12 anos, Nonato Guedes eu acho que tinha 10. Nossa. Luiz Alves tinha saído do seminário, 14, 15 anos, eu acho que era uma gurizada, né? Pois é, mas com pouco tempo eu me adaptei e apesar de eu ter saído com 16 anos para estudar em Fortaleza, esse período que eu estive na redação, 4 anos, né? Eu era uma pessoa muito tímida, muito calada, e o rádio foi um aprendizado para mim que ainda hoje me serve, tanto na facilidade de escrever, que hoje eu acho que é uma das dificuldades do ensino moderno, as pessoas leem pouco, apesar do acesso à informática, e não tem hábito de escrever. Né? Então isso me serviu nas 2 faculdades que eu fiz, na minha vida profissional, me serve até hoje. E também enquanto você trabalhava também, estudava? Trabalhava e estudava. Estudava onde? Ele inclusive teve a sabedoria de dizer, olha, você não vai atrapalhar seus estudos, você estuda de manhã. Nessa época eu fiz a primeira série ginasial naquela época no Colégio Diocesano, eu acho que eu já estava na segunda no Colégio Estadual. Você vai trabalhar à noite, preparar o jornal da manhã seguinte, junto com o Pinguim, junto com o Nonato Guedes. Então aquilo foi um aprendizado para mim. Eu era muito calado, continuo sendo, mas quando pré-adolescente era mais calado ainda. E isso aí foi importante para a minha formação, tanto com a facilidade de escrever e também eu perdi o medo de me expor ao público com essa experiência que eu tive na redação. Apesar de ser na redação, mas aqui e acolá também a gente ensaiava na parte de locução. E depois também eu tive na Rádio Alto Piranhas, mas com 16 anos eu fui para Fortaleza para me preparar para o vestibular e é outra história. Por que ir para Fortaleza? Foi um acaso. Como foi esse acaso? Eu tinha ido às férias anteriores, passar na casa de uma irmã de minha mãe, uma tia minha, na casa de meus tios, passar umas férias em Fortaleza. Eu não lembro se era férias do meio do ano ou do final do ano. Passei lá e muitos filhos na casa, os primos eram 13. Eu voltei para cá retomando a minha vida normal. E eu morava na rua Higino Rolim, hoje eu estava até lembrando com o Nilcinho. Nilcinho é de uma geração um pouco mais nova do que a minha, eu era muito amigo dos irmãos dele, principalmente o Nildinho, que trabalhou acredito que no Bradesco, era da mesma geração dele. Mas naquela época, daquela geração, Nilcinho, Dianê, João Balé, Daladier, nós fomos criados todos ali na rua Higino Rolim, em frente ao Açude Grande. A casa que eu morava era a Rua Higino Rolim, número 1, em frente ao paredão, em frente àquela escadaria ao tênis clube. E eu admirava a beleza do Açude Grande, do tênis clube, fiquei injuriado quando foram destruídas as cajaranas. Eu sentava na janela da casa quando a gente morava, eu via todo o pôr do sol do Açude Grande. Fiquei também injuriado quando construíram aquele paredão, entrando no balde do açude, que tomou a visão que eu tinha do pôr do sol do Açude Grande. E através dessa formação aí em Cajazeiras, mas chegando a razão de ter ido para Fortaleza, eu citei Higino Rolim para lembrar que papai era colega do Major Chiquinho e a gente ali na Higino Rolim, colega, irmão, e com amizade de longas datas, e essa amizade se transformou também para os filhos de Major Chiquinho com a gente lá em casa. E Bebel, que era o filho mais velho do Major Chiquinho, o Sidney, que infelizmente faleceu há uns 3 anos, ele estudou num colégio interno em Triunfo, Pernambuco, e posteriormente foi para Puarana, que é próximo de Campina Grande. Aí papai conversou com o Major Chiquinho, pediu as informações, aí disse, Josias, ele gosta muito de estudar, gosta de escrever, eu quero botar ele no colégio bom, porque naquela época a gente sabe as dificuldades que existiam no ensino, no interior, o primário era muito bom, o ginásio razoável, mas quando caminhava para o científico, que hoje é chamado de ensino médio, tinha as deficiências, principalmente professor de inglês e português.
Aí papai decidiu que eu iria para Apuarana. No dia que eu estava com as malas prontas para viajar para Apuarana, junto com o Bebel, um colégio que tinha de internos lá próximo a Campina Grande. Aí, por coincidência, essa tia minha de Fortaleza estava aqui, e minha mãe chorando muito. Aí minha tia disse, olha, Rubens, minha irmã está muito preocupada, Josias ia para um colégio interno, ele não vai para lá. E papai, quer dizer que quem manda nele agora é você? Quem manda aqui em casa agora é você? Não, ele vai para minha casa, em Fortaleza. Então, a minha irmã não vai chorar mais, você vai ficar despreocupado com seu filho, que ele vai ter uma segunda casa. Então, eu saí muito cedo para Fortaleza. Nessa época, eu tinha feito o primeiro científico aqui e fui fazer o segundo científico lá. Fui estudar no liceu, muitos alunos do interior naquela época. Nessa preparação toda, você já vislumbrava o quê? Se formar em quê? Naquela época não existia uma clareza. Agora, minha mãe, quando a mãe influencia muita gente, eu era criança, ela dizia, você gosta de matemática, você vai ser um engenheiro. E eu botei na cabeça que ia fazer engenharia, agora não tinha decidido nem claro qual tipo de engenharia. Né? E chegando em Fortaleza, lá no liceu, eu, apesar de sair daqui com muitas deficiências em matemática, realmente no segundo grau naquela época existiam essas dificuldades, em física foi uma das razões de eu ter me transferido para lá. Eu, para superar essa desvantagem, e por sorte eu peguei um professor muito bom de matemática no colégio público, o Liceu do Ceará, o professor Tony, que fez história esse professor no Ceará. Eu até hoje não vi um professor com a didática melhor do que a do professor Tony, a humildade, a simplicidade com que ele se comunicava com os alunos. E o professor Tony, uma vez ele disse, olha, aqui tem essa quantidade de alunos, quase 50, mas tem 4 aqui que eu quero dar uma oportunidade, que eu vejo a vontade deles quererem superar a falta de base que têm. Aí eu quero conversar e disse, Josias, fulano, Beltrano, escolheu esses 4. Aí o que é que o Tony quer com a gente? Ele disse, olha, eu tenho um cursinho preparatório de português e matemática. À noite, se vocês ficarem só aqui, vocês não vão passar no vestibular. Eu vou cobrar lá um preço simbólico, só para não abrir precedente. Então, com essa oportunidade que foi dada pelo Tony, aí é que eu me dediquei a estudar matemática. No vestibular da Federal, foi uma surpresa, porque naquela época só passava quem fazia cursinho, e eu numa escola pública, no segundo semestre, só com português e matemática à noite, sem ter as outras matérias. Eu fui aprovado no vestibular, e naquela época você não escolhia... Vestibular para quê? Naquela época você não escolhia o tipo de profissão, só tinha 2 áreas, ciências e humanidades. Era mesmo? Ciências e humanidades. Na época da fechadura, da ditadura, você não escolhia as áreas específicas para a qual você ia se candidatar. Então, dependendo da classificação, você faria as opções. Aí sempre medicina eram as mais procuradas, mas eu nunca tive aptidão nem vontade de seguir a carreira na área de medicina. Aí quando eu procurei engenharia, eu digo, é essa aqui. Aí, quando eu morava aqui, eu andava muito no sítio dos meus avós, por parte de mãe, e por essa razão eu optei pela área de agronomia. Mas, terminado o primeiro semestre de agronomia, fiz um vestibular para matemática, foi um dos primeiros classificados. E terminei simultaneamente as duas, agronomia e matemática. Concorri a um mestrado em matemática na Universidade Federal do Ceará, fui aprovado. Quando eu estava cursando o primeiro semestre, já ia terminar o mestrado, empolgado. Aí, na época, eu era noivo, e a noiva me incentivou, não sei se é pelo fato dela trabalhar... Você se tornou noivo lá em Fortaleza? Em Fortaleza. Noivou com quem? Na época, o nome dela era... Neidinha, ela terminou odontologia, foi trabalhar em Canindé e ficou me incentivando a não seguir a carreira na área de matemática, que eu ia ficar eternamente só estudando, depois uma especialização, mestrado, doutorado, ia ficar uma pessoa muito teórica. E como era que eu tinha um curso de agronomia, um aluno bem sucedido, tinha sido monitor por muitos anos lá na faculdade de agronomia, e uma profissão prática eu não ia me dedicar a ela.
Aí eu disse, não, eu encontrei meu caminho, matemática é uma sequência, mas pela obra do destino, ela um dia me falou, tem um concurso para a EMATES que encerra-se as vagas segunda-feira. E a EMATES naquele tempo, vinculada da Embrater, eu acho que foi o auge da extensão rural no Brasil. Aí eu, despretensiosamente, eu não tenho nada a perder. Fiz o concurso para a EMATES no Ceará, isso em 78, logo depois eu ter terminado, que já estava fazendo mestrado. E aí, num belo sábado, que eu vim de uma prova muito boa do mestrado de matemática, fomos tomar uma cervejinha com os colegas. Quando eu cheguei na casa de minha tia, ela disse, tem um telegrama para você. Aí quando eu olhei o telegrama, comunicamos que Vossa Senhoria está apto a ocupar o cargo de engenheiro agrônomo na EMATES Ceará. Bateu as paradas. Apresente-se na próxima segunda-feira. Aí penso num dilema grande. E aí, como é que foi? Aí eu fui ouvir algumas pessoas da minha família, inclusive alguns deles no Ceará que optavam pela área de agronomia, e eu optei pela agronomia por esse apelo de eu ter como construir alguma coisa prática, apesar de eu ter uma vocação para o ensino e gostar muito, mas na área de agronomia, principalmente extensão rural, eu ia combinar o ensino, a educação, com um trabalho prático junto aos pequenos agricultores. E eu tinha feito um estágio, por coincidência, no semestre anterior, um estágio como voluntário, sem ganhar nada. Me hospedei na casa do meu tio, em Juazeiro, o dito cujo Pinguim, e gostei da área de extensão rural. Então eu terminei optando pela agronomia, continuei com o mestrado, o pessoal facilitou, como eu estava com boas notas, assisti às aulas práticas só no sábado. Mas terminado o primeiro semestre, eu fui obrigado a optar, porque era um esforço muito grande, eu vim do campo, o dia todo no campo, e chegar à noite cansado, tomar banho, atualizar matérias sem assistir aula. E eu, mesmo assim, concluí o primeiro semestre com notas muito boas, acima de bom, mas o meu orientador aconselhou, rapaz, é melhor você fazer uma opção por uma das duas áreas que aparentemente são distintas, e você faça uma opção na sua vida. Aí a opção que eu fiz foi, eu vou ficar na área de agronomia para pegar a experiência de vida, me desinibir mais, aprender mais com o agricultor, ver a pesquisa com a extensão, com o ensino, ter essa oportunidade na prática. E com isso, eu com 5 anos, quando completar essa experiência de vida, trabalhando no interior, conhecendo a realidade nossa mais a fundo, e o município foi Quixadá, com 5 anos, eu volto e vou retomar meu mestrado. Então, quando eu completei os 5 anos, fiz uma solicitação por escrito, na época, ao presidente da EMATES. O diretor técnico, na época, tinha sido colega meu em Quixadá, ele avaliou e disse que a EMATES naquele tempo era muito fechada para cursos na área de mestrado, para evitar que as pessoas quisessem vir para a capital. Eu lembro que nós tivemos uma supervisão lá em Quixadá de um amigo meu, se tornou um grande amigo meu depois, Oliveira Júnior, ele era cunhado do então governador Gonzaga Mota. Aí ele perguntou se eu pretendia continuar na extensão. Eu disse para ele que tinha feito um pedido para retomar o mestrado, e contei a história para ele. Aí ele disse, rapaz, é muito fácil você conseguir isso aí. Eu disse, como? Está ali o deputado do Quixadá, Everardo Silveira, amicíssimo, compadre do Gonzaga Mota. Foi quem lançou Gonzaga Mota para governador. Rapaz, a gente vai lá e ele imediatamente, ele liga para o presidente da EMATES amanhã, nessa época não tem celular, e você consegue seu mestrado. Aí eu disse, Oliveira, pode ter sido uma ingenuidade minha na época, Oliveira, eu não gostaria de conseguir dessa forma. Apesar de eu ter uma língua. Você tem algum problema com o Everardo? Negativo, pelo contrário. Tenho uma relação muito boa com ele, o irmão dele é meu colega. Mas eu não quis falar isso aí com o deputado, apesar do cunhado do governador querer me levar até ele. E, por uma obra do destino, esse colega meu foi quem deu o parecer negativo, achando que era muito precoce eu fazer o mestrado com 5 anos de extensão rural. Mas, de qualquer forma, quer dizer, tinha mudado novamente minha vida, porque aí
eu não pretendia mais fazer o mestrado em matemática. Eu pretendia, uma matéria que eu gostei muito na agronomia foi a economia rural, porque unia a prática com a matemática e eu ia mergulhar nessa área. Mas aí não foi possível e eu tenho a seguinte linha: quando você faz o possível e seu caminho é desviado porque é obra do destino. Não era para ser. Não era para ser, talvez eu não fosse bem sucedido naquela área. E na minha trajetória profissional em agronomia, eu faço o que eu gosto, coordeno um projeto que tem todo o respaldo ao longo de vários governos. Aprendi muito trabalhando com o Banco Mundial, porque eles trabalham muito com planejamento, a disciplina, a meta, o foco. Então eu gosto muito da minha área de trabalho e ainda pretendo estudar. Recuperei em parte essa frustração, porque o ano passado eu fiz um curso na área de especialização de gestão de projetos, mas eu sempre pensava em ter tempo suficiente para voltar a fazer o mestrado. Mas amenizei essa minha frustração ano passado, um curso assistindo aulas no final de semana, apesar do tempo atribulado, um curso de gestão de projeto, que é também uma área que eu gosto muito. Muito bem, temos Disseu Marques Galvão Filho. Conhece? Conheço. Deixa um recado com a gente. Josias Farias é um grande cidadão cajazeirense, com um trabalho de altíssimo nível, com olhos em projetos estruturantes para a nossa querida Cajazeiras. Ele merece o nosso respeito, aplauso e apoio. Parabéns ao amigo Josias e todos os conterrâneos da AC3. Abração. O recado do Disseu Marques Galvão. Agradeço aí as palavras generosas do Disseu. Lembro muito bem do pai dele, uma pessoa batalhadora, muito correta, e transmitiu isso aí para os filhos, né? O Disseu é uma pessoa que não esquece Cajazeiras. Através do instrumento, o blog Sete Candeeiros, o Disseu consegue agregar cajazeirenses e cajazeirados. E tanto o Disseu como o Rubismar, os demais filhos, se espelharam com certeza, tanto no pai como na mãe dele, que são referências aqui em Cajazeiras. Muito bem, estamos conversando com José Farias Neto. Josias. Vou viajar agora. Josias Farias Neto, no programa Interview de hoje. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo comercial, já vamos conversar sobre projetos AC3, projeto para Cajazeiras, tem muita novidade. Daqui a pouco se confere conosco. Fique ligado com a gente. TV Diário do Sertão, a sua TV online. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Chapeuzinho indo pra casa na vila. 1, 2, 3, e o lobo mal atrás. 1, 2, 3, alemãs carregando uma enorme salsicha. 1, 2, 3, com mostarda me gusta mais. 1, 2, 3, cabeludo pra pescaria. Japonês, passito pra trás. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez. Só quem tem os melhores preços em móveis pode fazer uma promoção assim. Promoção A Hora é Agora. Toda a linha de móveis e eletros em até 12 vezes. Mesa Caribe com design elegante ideal para sua sala de jantar apenas 12 vezes de R$ 77,90. Estante prêmio com design compacto que adapta-se em qualquer tipo de ambiente, somente 12 vezes de R$ 24,90. Fogão 6 bocas Grécia com mesa inox sobreposta, botões removíveis e forno autolimpante por apenas 12 vezes de R$ 47,90. Lembrando que o Lojão aceita o cartão Minha Casa Melhor. Venha e confira. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades.
O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: Acontece PB, Alô Sertão, Araçás FM, Blog do Furão, Cajá Informado, Canal Noite, Cofemac, Diamante Online, Folha VIP de Cajazeiras, Ibiara Agora, PB Atual, Paraíba Urgente, PB em Foco, Pedra Branca News, Sertão Informado, Vale Informado, O Diário de Vieirópolis, Agitos Play, F5 Paraíba, Aparecida 1, Campina Agora, Mais PB e Gazeta da Paraíba. Fique de olho nas novidades. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, sempre de segunda a quinta-feira, neste horário de 6 às 7 horas. Hoje conversando com Josias Farias Neto, esse bate-papo super legal. E agora vamos conversar sobre AC3 e projetos para a cidade de Cajazeiras, já que Josias é um dos membros da AC3 e é um dos grandes defensores e projetos que venham a beneficiar e melhorar o padrão de vida aqui em nosso município. Mas muitos escutam falar no rádio, na imprensa, de AC3, Associação de Cajazeirenses e Cajazeirados, Fortaleza, não é isso? Ceará. Certo. Mas poucos sabem do que realmente se trata e como aconteceu a formação da AC3. Eu gostaria que você aproveitasse isso. Como surgiu a AC3? Como surgiu essa ideia de formar um grupo, uma associação que juntasse cajazeirenses e cajazeirados em Fortaleza? Certo. Conrado, eu lhe disse aqui nos bastidores, papai, eu acredito, para a gente não perder os laços com Cajazeiras, sempre fez a assinatura no jornal daqui, do Gazeta do Alto Piranhas, tanto para mim como para meu irmão que mora lá no Ceará e para os que moram em João Pessoa. Então, eu vi na coluna do Gazeta, na época, quase 11 anos atrás, Mário Cartacho nos informa, cajazeirense Mário Cartacho, que mora em Fortaleza, que houve um aniversário em Fortaleza e lá esteve presente uma verdadeira colônia de cajazeirenses. Quando eu cheguei aqui, eu mostrei essa nota a papai. Aí papai disse, rapaz,
Eu digo, eu não sabia que tinha tanto cajazeirense lá, porque a gente quase não encontra. É diferente de João Pessoa. Em Fortaleza a gente quase não encontra cajazeirense. Aí papai disse, mas pelo que disse aqui no aniversário, tem uma colônia de cajazeirense. Por que é que vocês não formam uma colônia lá no Ceará, como tinha em João Pessoa? João Pessoa tinha um movimento de tradição cajazeirense, né, no passado. Aí aquilo mexeu com minha consciência, né? Aí, quando eu cheguei em Fortaleza, Mário Cartacho, aí procurei com alguns conterrâneos, poucos que eu tinha ligação em Cajazeiro, o telefone do Mário Cartacho, me comuniquei com ele e marcamos na praia. Quando chegamos na praia, ele foi com a esposa dele, eu fui com a minha, inclusive no feriado, eu fiquei impressionado com a relação das pessoas que ele já tinha, que moravam lá em Fortaleza, filho daqui de Cajazeiro. E ficamos surpresos que naquela época fizemos uma relação assim, 40, 50 minutos, de umas 165 pessoas. Aí a história da colônia na cabeça, Mário, por que a gente não faz um encontro e lança a ideia da formação de uma associação? Rapaz, era interessante. Eu digo, não, a gente marca com certo tempo, a gente tem o telefone de alguns, pega dos demais e pega o endereço, a gente faz o primeiro encontro dos cajazeirenses do Ceará. E enquanto isso, a gente leva a proposta da associação, enquanto isso a gente identifica a experiência de associações que tem de municípios do Ceará, que eu sei que tem. Em Russas tem uma que funciona muito bem, em Acopiara, para a gente não inventar a roda e partir do zero. Então nós pegamos o estatuto da Associação de Russas, da Associação de Acopiara, e reunimos um grupo, eu, Mário Cartacho, o Helder Moura, o Walter Queiroz, que foi do ETN, o Evandro Nogueira, que é da rádio, colega seu lá da Rádio Cidade de Fortaleza. Então, a gente começou a fazer umas reuniões em cima do estatuto e ao mesmo tempo se mobilizando para o encontro. Aí no estatuto foi que saiu a ideia da gente fazer encontros para intensificar a irmandade entre cajazeirenses e cajazeirados, e chegamos à conclusão, tanto pela formação minha técnica, como do Mário Cartacho, o engenheiro, que participou inclusive da construção do Oroz, do Walter, que foi aposentado do ETN, do Banco Nordeste, também da área técnica. Eu digo, a gente não pode ficar só em festa, como é que a gente faz, não para... No primeiro momento era só para reunir o pessoal, com fraternizações. Isso, mas na própria discussão do Estatuto, nós vimos que era interessante não a gente se intrometer em áreas de desenvolvimento em Cajazeiras, mas provocar discussões para formulação de políticas públicas para despertar projetos estruturantes em Cajazeiras. E a gente trabalhar de uma forma agregada, não fazer as coisas de cima para baixo. E tudo que a gente fosse promover em Cajazeiras, fazer em sintonia com todos os segmentos do município. Então, traçamos esses dois grandes objetivos. O primeiro, intensificar a irmandade entre cajazeirense e cajazeirado através de eventos de confraternização, mas também entrar numa vertente da gente despertar alguns projetos estruturantes no município, até para a gente retribuir a formação que a gente teve aqui, porque todo cajazeirense que você encontra fora não esquece a terra, não esquece suas raízes. E uma das dificuldades que a gente tinha nas primeiras reuniões, apesar da gente ter uma agenda prévia, era sempre contar os causos de Cajazeira, uma prova dessa ligação forte. Então, desde o início, a gente teve essas duas vertentes, e no primeiro encontro isso aí ficou bem claro, né? Agora, em cima disso aí, estabelecemos 4 princípios que a gente... Mas você conseguiu juntar todos esses 100 na associação, todos? Foi um encontro muito bom, foi quase todo mundo. Quase todo mundo. Foi. E daqui de Cajazeiras, eu lembro que foi num carro, meu pai, minha mãe, Zé Antônio, num carro, 5 pessoas. Zé Antônio se empolgou tanto que transmitiu pelo celular esse encontro. Foi um sucesso. E teve um momento que... eu pedi a Raimundo Júnior para trazer umas fotos daqui de Cajazeiras, uma coisa inesquecível para mim. As fotos do Cristo Rei, foto da Catedral, foto daquela pracinha que tem o Padre Rolim em frente ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes, foto do Diocesano. Aí apareceu uma foto de Otacílio Jurema. Foi um silêncio. E a reação do público, todos aplaudiram. Quer dizer, eu fico até arrupiado. Quer dizer, a imagem de Otacílio Jurema que ele teve, o que ele desempenhou para Cajazeiras, a imagem dele de austeridade, de uma pessoa correta, foi secretário de Estado, prefeito de Cajazeiras, foi senador da República.
e o respeito que ele tinha, apesar de passado tanto tempo, né? Mas onde eu queria chegar, que além dessas duas vertentes, nós deixamos bem claro 4 princípios da C3 nessas discussões conjuntas com esse primeiro grupo. A primeira, a gente procurar ter uma gestão compartilhada, quer dizer, não chegar aqui com as coisas de cima para baixo, discutir com os segmentos do município, quer dizer, se somar com os poderes públicos municipais, prefeitura, câmara, principalmente a sociedade civil. Por isso que na maioria das nossas iniciativas a gente se aliou Rotary, CDL, Lions e Maçonaria, nessa luta que nós estamos... Os clubes de serviços. Os clubes de serviço, resgatando da Universidade Federal do Sertão, é um resgate que não foi uma luta iniciada por nós, a gente está resgatando, a gente pode dizer até em maiores detalhes o porquê daqui a pouco. O primeiro projeto que a C3 defendeu para Cajazeiras foi qual, Josias? Certo. Aí é o seguinte... Só rapidamente, os 4 princípios da gestão compartilhada, o profissionalismo, tudo que a gente fizer, fazer com profissionalismo, com qualidade. Claro. Terceiro, a transparência, todo evento nosso, Baile do Reencontro, por exemplo, a gente manda prestação de conta para a imprensa, para os patrocinadores. E por último, uma questão muito importante, a gente firmou um pacto, não interferir na política partidária aqui de Cajazeiras. A gente tem uma ação plural, ter trânsito com todas as alas, para isso não afetar a irmandade e o trabalho que a gente suprapartidário, né? Fazer um trabalho, eu não gosto dessa palavra suprapartidário, porque é uma certa, como se fosse uma certa arrogância, a gente está acima dos partidos. Mas a gente procurar fazer um trabalho sem atrelar a militância partidária. Quer dizer, o partido da gente pensar Cajazeiras como um todo e pensar somar, e por que não, como na Faculdade de Medicina, que se somou todo mundo e teve uma resultante importante, não foi para o município, foi para a região, acho que até para o estado e até para a educação nordestina. Né? Josias, já que você é um dos cajazeirenses que está à frente da C3 e tem essa preocupação com a parte, com o crescimento, com o desenvolvimento da cidade de Cajazeiras, nós sabemos que hoje o nosso município, eu considero, por exemplo, a Faculdade de Santa Maria a salvadora do nosso município, que foi graças à iniciativa da Santa Maria que proporcionou o crescimento em vários sentidos, a parte educacional, do ensino, a parte da construção civil, e isso foi muito bom para Cajazeiras. Mas não é só isso que Cajazeiras precisa, precisa de outros tipos de investimentos. Então vocês que têm essa visão um pouco mais ampla, que não vem apenas pela questão partidária, política, mas pela questão social, pelo desenvolvimento social, políticas públicas, o que você percebe hoje que Cajazeiras está precisando melhorar? Quais são os aspectos hoje que Cajazeiras precisa resolver para que possa dar um passo maior no progresso social, econômico? Cajazeiras teve um avanço grande, principalmente nos últimos tempos. Agora, às vezes a gente de fora tem um privilégio de enxergar sem preconceito. Exatamente. Aí a gente pensou algumas áreas que a gente poderia fortalecer de uma forma compartilhada. Nós fizemos um trabalho no Cajazeiras Tênis Clube, quando o Cajazeiras Tênis Clube estava começando a ser depredado. A diretoria que estava responsável houve uma renúncia coletiva, né? Então, nós fizemos um trabalho junto aos clubes de serviço para eleger uma diretoria, fazer um trabalho de transição, fazer promoções para pagar as contas dos tênis clubes, e felizmente o tênis clube está em boas mãos, e ali é um patrimônio da cidade, ali... Com certeza. O tênis clube foi para a gente inesquecível, as festas de carnavais, as festas de 15 anos, principalmente a questão do teatro, que gerou talentos de nome nacional aqui de Cajazeiras, e além disso, por ser uma espécie de sucedâneo da casa dos pais do Padre Rolim, né? Ao lado ali o Açude Grande, que faz parte desse sítio histórico. Quando nós começamos a campanha em torno da preservação do tênis clube, que felizmente está em boas mãos com o Rubismar, a gente teve a preocupação com o Açude Grande. E ainda estamos preocupados, né? Porque aquele açude, as construções indevidas... A minha pergunta é meio pessimista aqui. Tem solução para o Açude Grande? As construções indevidas, mas eu acredito que nós entramos para despertar. Com a renda de 2 bailes do reencontro, nós sonhamos com projeto, né? Com um projeto pé no chão. A realização dos 2 eventos foi para arrecadar dinheiro para
elaboração do projeto. Nossa ideia era... Porque tem pessoas que pensou que foi já para fazer o trabalho do entorno, mas não foi, né? O principal é ter um projeto. Agora, para sair um projeto de acordo com a realidade, não ser feito uma coisa de gabinete, a ideia nossa foi fazer um concurso público nacional de ideias através do Instituto dos Arquitetos da Paraíba. Esse concurso público nacional de ideias, a parte principal é o edital com termo de referência que norteia a visão do Açude Grande como um todo de uma forma sustentável, tanto a parte ambiental, como a parte cultural, como a parte histórica, como a parte econômica, para ele se manter sem estar dependendo dos órgãos públicos, não é? Então, esse edital foi construído dessa forma. E nós conversamos com a prefeita Denise e tivemos no ministro das Cidades no ano passado que nós não tínhamos perna para contratar, feito o edital, que era a base do concurso, contratar o concurso em abril do ano passado era em torno de R$100 mil. Quantas festas a gente ia fazer, né? Então temos que passar para os órgãos públicos. O Ministério das Cidades teve umas dificuldades em enquadrar nas rubricas do Ministério. Além do concurso, a gente incluiu também um projeto executivo. Com o projeto executivo, não falta recurso nesse país com projetos bem qualificados. Retomamos... Diga, Calil. Mas às vezes é importante, mesmo vocês estando um pouco distantes da questão partidária, da questão política, mas às vezes é importante também contar com apoio político, por exemplo, um deputado, senador, que pode conseguir recursos para o projeto. Vocês também enveredaram por esse caminho, conversaram com algumas lideranças políticas para viabilizar? A gente não significa dizer que também a gente vai trabalhar isoladamente, sem considerar lideranças políticas locais. Nós temos acesso a todos eles, principalmente os 2 deputados daqui do município, tanto o Vitoriano como o deputado Zé Aldemir. Agora, a gente carrear alguma demanda através de um deles ou através de um deputado federal especificamente, termina a gente tomando partido. Por essa razão, a gente recorreu, no caso do Açude Grande, nós solicitamos uma audiência ao governador do estado. O governador Ricardo Coutinho. O governador respondeu com muita atenção, foi marcada a audiência com o chefe da Casa Civil, que na época era o Lindolfo Pires, mas houve dificuldades também em bancar o concurso público nacional de ideias. E por essa razão nós recorremos ao Ministério das Cidades, né? Também houve dificuldade em financiar o concurso e o projeto executivo. Tivemos novamente com o Ricardo Coutinho no início do ano lá em Campina Grande. Ele falou das dificuldades do concurso e nos recomendou conversar com a prefeita. Nós mostramos que a prefeita estava recebendo a prefeitura com dificuldades e talvez não fosse o melhor caminho. Mas mesmo assim nós falamos com a prefeita Denise, ela demonstrou interesse, muito simpática a ideia, e nós apresentamos uma proposta ou partir para o concurso, mas ela mostrou que naquele início as dificuldades financeiras da prefeitura. Apresentamos um plano B, a gente repassar ipsilito o edital no seminário, com o pessoal da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Cultura, arquitetos do município, CREA, pessoal do IFPB. Fizemos o seminário em 2 etapas, tem um projeto básico, né? Agora, a dificuldade da prefeitura nas inadimplências está dificultando a liberação dos 7 milhões autorizados pelo Ministério das Cidades. Ministério das Cidades. E também está havendo aí, nós estamos tentando intermediar a dificuldade da elaboração do projeto executivo pelos próprios arquitetos do município, e nós estamos intermediando para deslanchar. Foi por essa razão, como tem uma luz no fim do túnel, já com 7 milhões autorizados, os arquitetos encaminhando um projeto no entendimento com a prefeitura, com a Secretaria de Planejamento, que a gente entrou de cabeça nessa nova área no campo da educação. Josias, outro grande projeto que vocês estão levantando agora é a questão da Universidade do Sertão. Como é que está essa discussão? Certo. Agora, eu falei dos 10 anos, é justo a gente falar o trabalho que a gente contribuiu no Colégio Diocesano, com a oficina, com todos os segmentos de Cajazeiras, porque ia simplesmente fechar o ensino intermediário lá no colégio, e como produto da nossa oficina, felizmente, deu um salto o Colégio Diocesano, ampliando a FAFIC, que isso aí foi muito bom para o município. Também demos uma contribuição num projeto de uma estação digital, que inicialmente era para ser fincada lá no Tênis Clube, mas está em boas mãos com
com um grupo de idosos aqui em Cajazeiras, né? Agora, na área da educação, a gente estava procurando uma área para fortalecer e trabalhar em conjunto. E sem saber por onde começar. Pensamos inicialmente a gente dar uma contribuição no ensino infantil, que é uma deficiência em todo o país, que está muito defasado em relação ao momento atual, e a base é fundamental para o ensino das crianças. Pensamos também em contribuir como os cajazeirenses terem um acesso mais significativo em cursos de pontas oferecidos aqui na própria região. Por exemplo, o curso de medicina aqui só tem um cajazeirense que está concluindo, né? Mas um dia eu estava lendo o jornal O Povo lá em casa. O jornal O Povo é como a Folha de São Paulo, um grande formador de opinião lá no Ceará. Aí eu vi uma notícia na manchete. Vai ser votado no Senado, na próxima semana, a Universidade Federal do Cariri, transformando o campus universitário da Universidade Federal no Cariri numa Universidade Federal Autônoma. Eu tive um susto, porque o Cariri implantou uma época dessa, eu lembro bem, porque tem um colega meu que ensina lá. Eu digo, tem 5 anos, tem 6, Cajazeiras tem quase 30. Quando eu fiz as contas com o Zé Antônio, 34. E foi uma rapidez, foi aprovado no Senado, a presidenta sancionou na outra semana um projeto de impacto. Lá tem 11 cursos, aumenta 16, vai ter um campus universitário em Icó com 5 cursos, um campus universitário em Brejo Santo com mais 5. Eles, com sabedoria, dividiram, já tinha medicina em Barbalha, tem só 2, acrescentar só 2 cursos para Barbalha, 2 para Juazeiro e 2 para o Crato, né? Um projeto de 157 milhões de reais, quer dizer, vai dar um salto fortalecendo o campus universitário de lá e transformando, e o Estado ganhando com mais uma universidade. Então, eu disse, rapaz, eu acho que nós encontramos uma área que a gente pode contribuir para levar essa experiência do Ceará para Cajazeiras e fortalecer um trabalho que foi iniciado por Zé Antônio, pelo pessoal do MAC, os clubes de serviço, e está existindo uma certa, eu acho que por problema de comunicação, uma certa dificuldade em avançar. Aí eu corri para o jornal do Zé Antônio, o Gazeta, aí tinha escrito lá, a quantidade de dias de luta da Universidade Federal do Sertão. Eu digo, rapaz, aqui dá quase 4 anos. Pensou, se tivesse vingado naquele tempo, inclusive Thompson era o reitor e tinha vontade, mas ainda é tempo para se retomar. E liguei para o Zé Antônio e disse, pronto, então a C3 encontrou por onde atuar, vamos trabalhar junto com a gente. Então, como a gente tinha planejado na C3 para o ano de 2013, fazer a comemoração dos 10 anos da C3, e a gente tem essas duas vertentes, trabalhar na área do entretenimento, da confraternização, mas também levantar projetos estruturantes para o município, eu conversei com o Nilcim, se era possível a gente solicitar uma audiência pública da Câmara para abrir o debate da retomada da discussão sobre a Universidade Federal do Sertão. Aí Nilcim disse, na hora, pode oficializar que não tem problema. Mandei o ofício para ele, levou para os vereadores aprovarem, e no mesmo dia foi aprovado por unanimidade. Depois a ideia vingou tanto que ao invés de ser na Câmara, no dia 30, pela manhã, dentro da programação... 30 de novembro? 30 de novembro próximo, passando o sábado dessa semana no outro. Aí foi dada uma sugestão que todos acataram, ao invés de fazer no sábado pela manhã na Câmara, que seria uma reunião atípica, dia de feira, podia não pegar, fazer à noite também no Campestre, vai ser 7h30 da noite, 19h30, e logo depois a confraternização dos 10 anos da C3. Convidamos aí um quinteto da Orquestra Iraunense de Baile para retribuir a nossos parceiros e vocês da imprensa que sempre contribuíram com as iniciativas da C3. E nesse trabalho, nessa programação, nós não estamos só, né? Nós fizemos um pacto com a C2B, a Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados de Brasília, já vislumbrando eles no futuro, se Deus quiser, acompanhar o trâmite do projeto da Universidade Federal do Sertão. Estamos também unidos com o MAC, Movimento dos Amigos de Cajazeiras. Além do Zé Antônio, conversei com o Rubismar, conversei com Moreira Lustosa, com Alexandre Costa, eles estão engajados nesse processo. O Eduardo, presidente do Campestre, também muito sensível à área da educação, está trabalhando juntamente conosco, está dando sua parcela de contribuição na programação. E com os poderes públicos, além da Câmara, que gentilmente acatou de prontidão a nossa solicitação para audiência pública, a prefeita também está dando total apoio. E nós dissemos que, como a confraternização é a C3,
a prefeitura devia participar do mínimo, mas está dando uma contribuição importante no deslocamento e na estrutura de hotel para as pessoas que vêm de fora para o debate, que é muito importante a vinda de 2 professores da Universidade Federal do Cariri e mostrar que é possível. E mostrar que não é uma coisa ruim, é uma coisa que vai dar um salto. Que é possível realizar. Que é possível realizar, porque existe uma preocupação aqui da comunidade acadêmica, que eu entendo a preocupação deles, se isso aí não corre o risco de enfraquecer, mas a gente vai conversar com eles. Eu tive hoje de manhã conversando com o professor Cesário. Nessa semana separamos um dia para conversar com todos os setores do campus da Universidade Federal de Campina Grande. Além do diretor atual, a diretora que foi eleita, o professor Antônio, conversar com os coordenadores, com os professores, com o DCE, com os alunos, para essas preocupações se transformarem em elementos para a gente incorporar no projeto, né? Porque não adianta fazer só o AUE, a audiência pública. A gente tem que sair de lá com a comissão de especialistas, pessoas habilitadas daqui, para fazer um projeto robusto, consistente. E a comunidade acadêmica é quem tem mais subsídios, inclusive pela experiência prática do campus da Universidade Federal de Campina Grande, em como realmente dar um salto, não só no número de cursos que poderão vir, mas dar um salto qualitativo no sentido de se ter uma educação superior qualificada, a exemplo dos grandes centros, né? Então, a ideia é essa, nós queremos contribuir com esse pontapé inicial. Vamos ficar a 500 quilômetros de distância, não podemos estar aqui no dia a dia, mas vamos contribuir monitorando. Mas as pessoas daqui é quem tem que assumir esse processo e fazer o projeto com rapidez. Porque o ano que entra, você é da imprensa, sabe que tem eleição, tem as restrições do período eleitoral. Isso é verdade. Mas, por outro lado, é uma oportunidade, porque a presidenta, a gente sabe, acompanha, ou se acompanha mais do que o estilo gerencial dela, ela quer pressa em ações e projetos qualificados que tenham viabilidade. Então, como Cajazeiras tem um exemplo de um excelente projeto que foi feito na época da Faculdade de Medicina, quer dizer, e houve uma sabedoria aqui na comissão de técnicos para elaborar o projeto, quem ficou coordenando foi o bispo, para não ter conotação partidária, e a gente sabe também do preparo do Dom José, quer dizer, foi uma coisa importantíssima. E, além disso, não só um projeto qualificado no papel, Cajazeiras deu uma demonstração de avançar na prática com a construção de um laboratório sem um centavo dos poderes públicos, não é? Então, nesse projeto que eu reconheço que é um desafio, que tem uma dimensão maior, se nós partirmos unidos, sociedade civil, como a Câmara está assumindo a audiência pública, a prefeita também, a questão da estrutura, de deslocamento das pessoas de fora, hotel, e estimulando todo esse debate, e os convites para a audiência pública nós mandamos indiscriminadamente. Eu tive uma alegria de ver que a relação que nós sugerimos está sendo convidado todo mundo. Os 2 deputados do município, os 3 deputados federais mais votados aqui em Cajazeiras, o governador, o vice-governador, o prefeito de João Pessoa, os 3 senadores, todos os prefeitos da região, todos os presidentes de Câmara. Então, eu acho que partindo unido e tendo um desdobramento com unidade e tendo foco nesse trabalho e superando alguma divergência com leveza para não sair do foco, né? E se houver divergência, ter a maturidade de ouvir os 2 lados para isso aí se refletir num consistente, eu acho que a gente tem condição de ser mais competente do que o pessoal do Cariri. Muito bem, Josias, encerramos o nosso programa. Gostaria de conversar um pouco mais com você, mas vamos para um jogo rápido. Eu faço a menção em cima de alguém, alguma situação, e você diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. É jogo rápido. Certo. Cajazeiras. Coração. Ceará. Minha segunda terra. Sua melhor lembrança de infância? Minha mãe me ensinando na minha casa. Eu cheguei nos meus primeiros dias já sabendo ler e escrever. Devo isso muito à minha mãe. Se você não fosse quem você é, seria quem? Gosto de assumir minha personalidade. Seria o próprio Josias. Quem você admira? Eu admiro uma personalidade viva, que a humanidade só vai saber do valor dele quando nós perdermos. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Uma mulher que você admira?
Fora a sua mãe. Eu admiro minha esposa. Sua esposa? Sim. Quem é a sua esposa? É uma cearense que tem uma dedicação extrema na criação dos filhos e zela muito também por mim. E às vezes se preocupa com o extremismo que eu tenho no trabalho e na dedicação a Cajazeiras. Mas, por outro lado, consegue compreender. Um sonho, Josias. É ver o desenvolvimento da região do Alto Piranhas, agregado ao Ceará e o Rio Grande do Norte. A educação pode ser um componente importante nisso aí. Que nota você dá à classe política cajazeirense? A gente tem que compreender também a realidade, né? A realidade e as dificuldades também, que é muito fácil criticar quem está de fora, né? Então eu daria uma nota... Estou em dúvida aí entre o 7 e o 8, mas eu vou ficar com 8. Ficar com 8? É. Uma boa nota. Que nota você dá ao governo do PT, a nível nacional? Em nível nacional, apesar das contradições, a gente não pode dizer que é um governo exclusivo do PT. É um governo, vocês têm uma palavra aí na imprensa, compartilhada aí com outras forças, que eu estou esquecido aí o nome, né? Mas eu acho que houve grandes avanços e principalmente se aproximar mais da população pobre, e os programas sociais foram muito importantes para esse país. Agora, contradições todo governo tem, né? E é difícil você romper uma estrutura secular de uma hora para outra. Filhos? Né? Tenho 3 filhos que são a razão da minha vida. Se não estivesse em Fortaleza, estaria onde? Cajazeiras. Se não estivesse em Cajazeiras, estaria em? Fortaleza. Josias, muito obrigado pela entrevista. Volte sempre, sucesso. Estaremos lá marcando presença. Só para reforçar, o evento acontece dia 30? No dia 30, passando o próximo sábado. No outro, 7h30 da noite, a audiência pública e logo depois a confraternização dos 10 anos da C3. Sem esquecer que no domingo nós vamos ter uma missa para fazer uma reflexão, 8 horas da manhã, na Igreja do São João Bosco, e 10 horas uma domingueira diferenciada do Campestre, que a diretoria pediu para incluir na programação, oferecendo a todos os cajazeirenses. Muito bem, sucesso, meu querido. Felicidade. Obrigado aí, parabéns pelo seu programa e pela TV Diário do Sertão. Nosso programa Interview de hoje fica por aqui. Nosso compromisso fica agendado amanhã às 6 horas da noite. A todos vocês, o nosso muito obrigado e uma ótima noite.